Oi, 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 meu povo, tudo bem com vocês? Toda desarrumada, que eu tô aqui jogada no sofá. Oi, gente, que saudade de vocês. Como é que vocês estão? Me contem, tô sumida, né? Tô muito sumida, vira e nunca eu apareço aqui dizendo que não vou sumir, mas, gente, muito corrida, muito complicado. Mas, enfim, né? É uma coisa que eu quero muito falar com vocês. Eu falei aqui diversas vezes que o meu canal não seria um canal voltado somente para receitas, tá? Só que, de uns meses pra cá, eu tenho mudado de ideia. Postei alguns vídeos só nos shorts, porque eu preciso bater uma meta lá nos shorts, não mais aqui no YouTube, só de vídeos curtos. E aí, acho que eu gravei só 2 vídeos pra lá, se eu não me engano. Eu tenho um colega que ele trabalha nessa área de YouTube, de mídia, dessas coisas. E eu pedi a ele pra fazer uma análise no meu canal. Ele analisou o meu canal e ele falou que os meus vídeos, isso eu já sabia, tá? Que mais tem visualizações são os vídeos de receita, né? Algumas receitas têm muitas visualizações, tipo o bolo de aipim caramelizado, da última vez que eu vi, tinha 53 mil visualizações. E tem receitas que tem pouquíssimas visualizações, porque aí vai do interesse de cada pessoa, como eu também deixei de postar, o YouTube não entrega meus vídeos, enfim. E aí ele falou, Pô, eu acho que você deveria focar nisso, ele trabalha com isso, ele ganha muito bem com isso, só que ele é mais focado no TikTok. Pode falar TikTok aqui? Acho que pode, né? Nem sei. Enfim, se eu for banida, eu vou receber aí a mensagem. E aí, eu decidi, já tava com desejo no coração, na verdade, de focar nessa área de vídeos de receitas, porque eu já tinha percebido que é nessa área que eu tinha mais visualizações. Então, hoje, tá, eu vou dizer a vocês que eu vou focar nessa parte. Eu gosto muito eu queria que meu nicho fosse muito de dona de casa, de vida real, que eu já postei muitas coisas pra vocês. Mas eu tenho que tentar ir no caminho ali, no qual tem mais visualizações, né? Ai, minha mão cansa. E aí, é isso, tá? É uma explicação pra vocês, se de repente vocês me vejam sumir, ver só receitinha, minhas mãozinhas, é porque eu quero focar mais nessa parte aí. E hoje eu vou fazer uma receita, que eu tô adiando há muito tempo, eu quero fazer um pão de queijo, nunca fiz, e eu vi uma receita que o pão de queijo, a maior parte é feita no liquidificador. Então eu quero testar essa receitinha. Eu geralmente faço, gente, bolos, algumas coisinhas pra meu filho levar pra escola de lanche. Eu gosto de fazer, sabe? Pra ele não tá levando só biscoito. E aí eu quero muito fazer esses pãezinhos de queijo. Que eu tô pensando várias coisas aqui, tô falando. Pra ele levar também pra escola de lanche. Então vamos fazer esse pãozinho de queijo. Bora lá. Bem, pessoal, já bati aqui, né? Vou deixando os ingredientes passando na tela pra vocês, tá? Pra eu ganhar tempo, eu não fui falando, não fui mostrando os ingredientes, não. Aqui agora eu tenho meio quilo de farinha de trigo, tem um pouquinho aqui. Eu separei porque nem sempre você usa o meio quilo todo e às vezes precisa se usar mais. Vai depender muito da farinha de trigo que a pessoa tá usando, né? Então aqui no bol nós vamos colocar esse líquido aqui. Olha aquele cheirinho bom de pão. Lembrando que o leite é morno, tá, gente? Leite morno. Tá um pouquinho difícil aqui porque eu tô segurando o celular com a mão. Eu tô com um suporte que não tá me atendendo muito bem e é horrível. Então, aqui nós vamos acrescentando a farinha de trigo e eu vou trazer pra vocês pra mostrar o ponto certinho, tá? Vai colocando a farinha de trigo de pouquinho em pouquinho. E aí vocês veem se vai... Depois eu vou mostrar o ponto pra vocês do pão. E aí você vê se pra chegar nesse ponto que eu vou mostrar, precisou colocar menos ou vai precisar colocar um pouco mais. Como eu disse, vai depender da farinha de trigo de cada um. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O vídeo que eu assisti e que eu estou seguindo a receita, não fica grudando desse jeito aqui. Diz que o pão de queijo, como eu disse no começo do vídeo, é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Nunca tinha feito pão de queijo. Então, a moça explica que gruda, mas não, o dela não tava tão grudento assim quanto o meu está. Tá grudando muito. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar mais um pouco de farinha de trigo e vou colocar ele na balança pra depois eu falar pra vocês o total. Mas aqui eu vou colocar de colherada em colherada bem pouquinho, porque se colocar demais, o pão de queijo fica seco, não fica aquele pão úmido e gostoso, fofinho, sabe? Então, vamos lá, vou fazer aqui e mostro pra vocês. Bom, eu coloquei, pessoal, mais 16 gramas de fermento, tá? Perdão, de farinha de trigo. Então, o total foi 516 gramas, tá? E aqui, ó, ela ainda gruda um pouco. Aqui eu tive que tirar do meu dedo, porque tava muito grudado. Coloquei aqui no meu tapetinho.
Vou untar minha mão com óleo, bem pouquinho, só pra untar mesmo a mão. E vamos sovar essa massa, tá certo? Bora lá. Pronto, sovei a massa. 5 minutinhos só, gente, de sova, não precisa muito. Agora, nós vamos porcionar essa massa, tá? Peguei a minha balança, porque eu gosto de fazer meus negocinhos tudo ajeitadinho. Então, eu vou porcionar eles em 50 gramas. Vou fazer isso. Bom, pessoal, me renderam 18 pãezinhos entre 49 e 51 gramas, tá? E esse aqui que ficou com 27 gramas. Pra você ver como é que muda, né? Segui o passo a passo da receita, mas na receita da moça que eu segui, ela fez, se eu não me engano, 23 pãezinhos com o peso de 50 gramas. Isso pode variar de receita para receita, tá? Eu utilizei 515 gramas de farinha de trigo. Segundo ela, ela só usou meio quilo, mas ela usou uma farinha de trigo muito boa. Isso é uma dica muito importante. Eu não uso farinha de trigo ruim. Eu uso ou Dona Benta ou da marca Fina. Pra mim, são duas farinhas de trigo maravilhosas. A que ela usou foi a Dona Benta de fazer pizza de massas. Sabe que a embalagem é verde? Que deve dar essa diferença aí. Talvez seja uma farinha de trigo mais pesada, enfim. Mas aí isso vai variar também de caso para caso, tá? Pode ter diferença no medidor, o medidor dela pode ser de um modelo, o meu de outro, que pode dar alguma diferença ali na ml dos líquidos. Mas enfim, nada que dê dor de cabeça. O importante é que a massa fique no ponto certo, tá bom? Então, me renderam aqui 18 pãezinhos e meio, digamos assim. Agora, nós vamos fazer esse processo de bolear ele. Pode ser assim redondinho, pode. Quem não tiver muito jeito de bolear, ó. Deixa eu mudar de mão, que eu tô com a mão esquerda, não ia dar certo, né? Pode só fazer esse processo aqui, ó. Fazer uma conchinha com a mão, ó. Bolear o pãozinho, ó. E colocar na forminha, ó. Tá bonitinho, tá vendo? Eu vou abrir ele um pouquinho. Eu gosto de fazer esse processo aqui, ó. Lembrando, Anaís, você nunca fez o pão de queijo, gosta de fazer esse processo, mas eu já fiz outras massas. E aí, geralmente, é assim que eu gosto de fazer, ó. Tá vendo? Aí, aqui eu faço essa mesma boleadinha, ó. Não sei porque, eu acho que ele fica mais bonitinho, ó. Fica até mais lisinho, tá vendo? Que fofinho. Eu vou botar o celular em cima e vou fazer novamente pra vocês verem. Vamos lá, ó, sem segredos. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô com minha forma untada. Untei somente com óleo. Já coloquei um pãozinho aqui. E aqui nós vamos deixar um espaço de mais ou menos 2 dedos. Se sua forma for grande, de um pãozinho para o outro. Tá certo? Porque ele vai ter o único momento dele de descanso e precisa de espaço para crescer. Vamos lá. Abro como se fosse um disquinho de pizza. Deixa eu chegar pra cá pra ver se tá melhor pra vocês. E aí, ó, vamos juntar as pontinhas. Vamos fazer aqui mais ou menos, sei lá, 7, 6 pontinhas. Essa parte que a gente juntou, nós vamos virar para baixo. Faz uma conchinha com a mão. Sabe quando alguém vai botar um doce na sua mão, uma coisa mais líquida que você faz essa conchinha, ó? Uma conchinha com a mão. Coloca em cima do pãozinho e faz movimentos circulares, ó. Não tem segredo. Aqui está o nosso pãozinho lindo. E aqui a gente chama de nó, ó. Que é as pontinhas que nós juntamos. O nó você vai colocar pra baixo na forma. E aqui é o nosso pãozinho. Ai, que fofinho, meu Deus. E vamos fazer isso com toda a massa. Bom, pessoal, aqui estão nossos pãezinhos.
Ó, precisei usar 2 formas. Agora, vamos cobri-los com o pano de prato limpinho, tá bom? E vamos deixar eles descansando aqui por 30 minutinhos. Observem que é o único descanso do pãozinho, tá certo? Aqui tá meio sujo, gente, porque a forma tava suja de brownie e eu lavei, tá? Aí ficou assim sujo porque eu tô adiantando um vídeo pra vocês não verem aqui de cantinho e parecer que é imundice e porcaria, mas não é não. Foi a forma que tava suja de brownie que eu lavei. E vamos deixar aqui, tá? Descansando. Bem, pessoal, aqui estão os pãezinhos, cresceram, tá? E aí, nós vamos levar pra assar agora. Tempo de 10 a 15 minutos, vai depender do seu forno, fica de olho. Quando ficar douradinho embaixo, é porque já tá ok, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, esse é o resultado do pãozinho. Ó, eu tirei da forma e coloquei no prato porque eu precisei da forma e eu só tenho essa e a redonda. Então, eu precisei da forma, tirei ainda quente da forminha, mas ó, douradinho no fundo. Pessoalmente, tá até mais dourado do que isso, um pouquinho. Agora, o pão tá quentinho ainda, ó. Acabei de tirar do forno. Aqui eu tenho um pouco de manteiga, aqui é manteiga mesmo derretida, tá? Manteiga. E aqui, deixa eu pegar pra vocês. Eu tenho queijo ralado, que eu vou jogar por cima. Eu vou passar a manteiga por cima com o pincel e depois eu vou jogar o queijo ralado, tá certo? Eu vou tentar colocar eles mais juntinhos possível aqui pro queijo ralado cair aqui em cima. E o que é que vocês podem fazer também? Eu já vou pegar no pacotinho e já vou jogar direto aqui em cima. Mas vocês podem botar na peneira e ir sacudindo a peneira, sabe? Passando a mão dentro da peneira, se sua peneira não for tão aberta. Que aí fica mais bonitinho, se de repente for para um aniversário, for para dar de presente, ou for para encomenda que dá de presente. Aí, bota o queijo ralado na peneira e vai passando com a peneira. Bora lá. Vou colocar vocês até aqui em cima, ó, pra acompanhar. Opa, 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 opa. Aí. Derreti a manteiga no micro-ondas. Aqui é manteiga mesmo, tá, gente? Eu coloquei só um pouquinho, porque eu fiquei com medo que sobrasse. Eu não quero que sobre a manteiga, né? Então, se caso faltar, eu derrito mais um pouco. E o pão tá quente, aí é facinho. Ó. Opa! Difícil um pouco de grudar o queijo ralado. Aqui agora nos próximos. Tô tirando foto, gente, por isso que eu tô assim em silêncio. Tirando foto pra fazer a capa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Tô aqui com um pãozinho. Tá super fofo, mas eu achei a massa pesada. Eu não sei o que foi que eu fiz de errado, mas também foi a primeira vez, só fazendo novamente. Mas tá gostoso. Tá fofo, mas a massa tá pesada. E tá super gostoso, viu? Delícia. Muito, muito bom mesmo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Tô aqui correndo, fiquei por conta da cozinha hoje o dia inteiro. Agora tô indo buscar meu filhão. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Deixa o like, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.